Ok, eu sei que provavelmente você já passou raiva com roupas que não têm bolsos, ou tem bolsos muito pequenos que mal cabem uma moeda, ou, o que é o pior de todos, o bolso falso que não serve para nada. Mas já houve épocas em que as mulheres usavam bolsos imensos debaixo das saias. Então, hoje eu vou te contar a história dos bolsos femininos e de como eles se tornaram ridiculamente pequenos. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Roupas com bolsos costurados são um padrão na indústria moderna. Eles variam bastante em formato e em tamanho. Algumas vezes são embutidos no forro dos casacos, por exemplo, mas em sua maioria são costurados no corpo das próprias roupas. Até os anos 1880, era razoavelmente mais comum que os bolsos femininos fossem peças feitas à parte, independentes do restante do traje. Esses bolsos podiam ser usados pelo lado de fora, geralmente pendurados em cintos ou faixas de cintura, ou por dentro, amarrados na cintura e escondidos debaixo das saias e dos vestidos, e acessado através de aberturas escondidas estrategicamente posicionadas. É o caso dos fichés ou fichets medievais. Nessa ilustração de um manuscrito de 1352, a gente vê dois trajes femininos com essas aberturas, devidamente enfeitadas com um debrum de cor contrastante. Elas davam acesso a uma bolsa, geralmente para carregar dinheiro, ou um bolso mesmo, ambos amarrados em volta da cintura. Mas também podiam ser usadas para proteger as mãos num dia mais frio. No caso dos bolsos e bolsas, essas aberturas davam um pouco mais de segurança para a mulher e tornavam bem mais difícil a ação dos ladrões. O que a gente pode observar na arte e nos textos medievais é que esse recurso dos fichés era muito mais utilizado pelas mulheres, já que os homens costumavam bem mais usar bolsas de couro presas em cintos mais pelo lado de fora da roupa mesmo. Mas teve um momento em que esses bolsos femininos não só passaram para o lado de fora, como eles deixaram de ser apenas peças funcionais e se transformaram em peças de uso fashion. Então já senta seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo para a gente fazer uma pequena viagem pela história dos bolsinhos, das bolsas e dos bolsões. Nos anos 1570, já se registrava na Itália o uso da sacoccia, um bolso usado por cima das roupas. A sacoccia provavelmente era feita com sobras de tecido e podia ser decorada com bordados e fitas de acordo com os recursos de cada mulher. É mais comum encontrar representações artísticas de mulheres de classe média ou da classe trabalhadora utilizando esses bolsos externos. Mas isso não significa que estes bolsos fossem utilizados apenas pelas mulheres trabalhadoras. Eleanor de Toledo era uma nobre espanhola que se casou com o Duque de Florença em 1539. E se tornou uma das mulheres mais ricas, influentes e poderosas da Itália renascentista. Ela morreu super jovem em 1562 e, como era o costume da época, Eleanor foi enterrada com um traje fúnebre extremamente luxuoso que chegou até os nossos dias. O traje dela é uma sotana, um estilo típico da nobreza de Florença que você está vendo aí na tela em uma recriação moderna feita pela Laurie Tavan. E essa aqui é uma réplica do traje original da Eleanor de Toledo. Porque o traje fúnebre dela mesmo está assim, bem deteriorado. Mas no processo de estudar o traje, os pesquisadores descobriram que a saia tinha aberturas laterais que não faziam sentido, a menos que elas fossem para acessar um bolso que ficava por baixo da saia. E embora os bolsos em si não tenham sobrevivido junto com o traje fúnebre, na verdade é bem provável que eles nem sequer tenham sido colocados junto com o corpo no momento do sepultamento, porque ao contrário do traje, os bolsos não eram necessários. O Museu do Traje de Madrid, na Espanha, tem um bolso externo, mais ou menos contemporâneo a esse sepultamento da Eleanor de Toledo, e que dá pra gente uma boa ideia de qual seria o formato e até o tipo de material que seria utilizado nos bolsos das mulheres mais ricas. Essa peça que você está vendo aí na tela foi fabricada entre 1570 e 1610. A base dela é um tecido de seda, todo decorado com fios metálicos. Na Espanha, essa peça era conhecida como faltriqueira. E ela ainda é usada com esse mesmo nome em vários trajes folclóricos da Espanha, assim como em Portugal, onde é chamada de algibeira, e com outro nome que eu não vou nem tentar pronunciar nos trajes folclóricos germânicos e diferentes partes da Europa.
E olhando bem para essa faltriqueira espanhola do século XVI, já dá para notar uma semelhança entre ela e os bolsos ainda maiores que viriam salvar as mulheres no século seguinte. Nos anos 1600 e 1700, esses bolsos amarrados na cintura se espalharam por várias classes sociais por uma questão de necessidade. Enquanto as roupas masculinas ganharam bolsos já incorporados nas calças, nos casacos e até nos mantos de viagem, isso não acontecia com os trajes femininos. Alguns pesquisadores interpretam essa diferença tão grande nos bolsos masculinos e nos trajes femininos como um reflexo das expectativas sociais que existiam em torno dos papéis a serem desempenhados por homens e por mulheres. Num mundo ideal, as mulheres não circulariam em espaços onde fosse exigido delas carregar muita coisa. Os espaços femininos eram, por excelência, a casa, a corte e, eventualmente, o mercado. Idealmente, essa mulher não circularia desacompanhada. Ela teria pelo menos uma criada junto, que é quem carregaria os seus pertences. Já o homem viajava sozinho, precisava cumprir obrigações e compromissos de trabalho e, por isso, precisava de bolsos grandes e numa grande quantidade. Mas isso é uma coisa que fica só no campo da idealização, porque, na verdade, quando a gente vai para as fontes da época, a gente percebe que, sim, as mulheres circulavam e elas circulavam muito, e por diferentes espaços, e essa circulação não era uma exclusividade da classe trabalhadora. Apesar de em muitos lugares da Europa as mulheres não terem o direito à propriedade de terras e imóveis e não poderem controlar seus próprios patrimônios sozinhas, não, elas não viviam trancadas em torres de castelos. Elas circulavam e precisavam levar consigo coisas como chaves da casa, dinheiro, cartas, remédios, objetos de uso pessoal e, eventualmente, suas ferramentas de trabalho. E, embora os bolsos não fossem a única maneira de fazer isso, eles definitivamente eram uma das mais seguras. Imagine você num mercado de rua dos anos 1700, lotadaço, socado. Praticamente a versão século XVIII de qualquer rua de comércio popular do Brasil, sei lá, numa véspera de Natal. Você poderia carregar seus pertences numa cesta, com o seu avental dobrado. Mas cá entre nós, né, amiga, a possibilidade de você ser roubada com uma cesta ou com as suas coisas dobradas no avental era praticamente de 100%. Os bolsos escondidos debaixo das saias não eram só práticos, eles eram muito mais seguros. No século XVIII, o modo de usar esses bolsos variava bastante. Um dos modos mais populares era usar por cima da anágua, mas por baixo da saia. Mas graças a registros como queixas de roubo, que são muito comuns na época, e também as pinturas do período, a gente sabe que muitas mulheres trabalhadoras usavam o bolso por fora, escondido debaixo do avental. Ou à mostra mesmo, do ladinho do corpo, provavelmente por uma questão de praticidade para acessar o que estivesse lá dentro. E é justamente por causa das queixas de roubo, que são muito constantes nesse período dos 1700, nas áreas urbanas em especial, que a gente consegue ter uma ideia um pouco mais clara exatamente do que essas mulheres transportavam dentro desses bolsos. O mais básico era dinheiro, mas também encontramos registros de cartas, bilhetes e listas de compras, pequenos lápis usados para anotações, e ferramentas de trabalho, principalmente relacionadas a trabalhos manuais, mas não só a eles. Obviamente, a posição mais segura era por baixo da saia, o que só era possível graças à construção das saias da época, que eram amarradas na volta do corpo e tinham aberturas estratégicas nas laterais. Além de permitir o acesso da mulher ao bolso, elas eram reguláveis, o que marca 10 pontos para o século XVIII. Os bolsos da época tinham formatos, tamanhos e materiais muito variados. Alguns eram simples, feitos com tecidos lisos que podiam ou não ser decorados. Uma das decorações mais comuns era uma telacê, esse desenho feito com linhas de bordado. Outros modelos eram construídos com retalhos, utilizando o que hoje se chama de patchwork. Mas havia versões mais elaboradas em tecidos de seda e de algodão de altíssima qualidade. Bordados com linha de seda colorida, formando desenhos elaborados. E ao que tudo indica, a maioria desses bolsos era feita em casa mesmo, e fazia parte do aprendizado de trabalhos manuais das meninas da família. E sendo peças que ficavam escondidas do olhar do público e que basicamente só existiam para a própria usuária, alguns pesquisadores interpretam os bolsos e outros trabalhos manuais como meios de expressão artística e de expressão de individualidade dessas mulheres. Quando acontece a grande mudança de silhueta feminina na passagem do século XVIII para o XIX,
O sumiço das saias volumosas foi tornando cada vez mais difícil o uso desses bolsos amarrados. A saída encontrada pelas mulheres ricas e elegantes foi adotar uma bolsinha ridiculamente pequena, mas absolutamente adorável, que é a retícula, reticule ou ridicule. Pequena e compacta, ela era mais um acessório elegante do que algo necessariamente pensado pelo viés da funcionalidade. As bolsinhas da regência eram em grande parte feitas de seda e muito decoradas, com bordados de linha, pedrarias, fitas e aplicações. Mas exatamente o que as mulheres da regência carregavam nessas bolsinhas minúsculas? Cartões de visita, que eram algo indispensável na boa sociedade, tinham regras de etiqueta próprias e super complexas, sobre as quais eu pretendo gravar em breve. Uma niqueleira com dinheiro, lenços e luvas, pequenas garrafas de perfume, seus sais aromáticos em caso de um desmaio cuidadosamente planejado, e também pequenos relógios, pentes e grampos de cabelo. Mas entre os trabalhadores, as mudanças na moda tendiam a acontecer num ritmo mais lento. Então, mesmo com a adoção dos estilos de trajes da regência, as mulheres trabalhadoras continuaram usando os bolsos de amarrar. E isso é uma coisa muito bem documentada até nas sátiras da época, que ironizavam o modo como as pessoas pobres se vestiam e como elas pareceriam ridículas em comparação com a elegância da elite. Apesar de as bolsinhas de mão continuarem a ser usadas até hoje e terem sido parte do guarda-roupa vitoriano, na década de 1830, o retorno das saias volumosas também trouxe de volta os bolsos amarrados. Um dos best-sellers da época é um livro de administração doméstica e prendas manuais dirigido às mulheres trabalhadoras, o The Workwoman's Guide, publicado na Inglaterra em 1838 e reimpresso centenas de vezes até 1860. Ele traz vários moldes de diferentes formatos de bolsos e a sugestão de que eles fossem feitos em algodão liso, preferencialmente branco, para torná-los mais baratos e a sua limpeza mais rápida. O que de forma alguma impedia as mulheres de usarem bolsos decorados ou feitos com retalhos, como esse par que foi costurado entre 1820 e 1835. Foi a partir dos anos 1870 que as saias femininas começaram a incorporar bolsos internos costurados, o que era possível não só pelo formato das saias, mas porque as camadas de tecido franzidas ajudavam a disfarçar qualquer volume causado pelos objetos. Também apareceram nessa época bolsos externos, que alguns pesquisadores defendem que tenham sido criados para guardar sombrinhas, porque a posição deles é muito pouco prática e exposta demais para guardar objetos de valor. Mas foi só em 1880, com a adoção de elementos da alfaiataria masculina, que os bolsos femininos incorporados à roupa começaram a ter tamanhos e posições decentes. O que não aconteceu de forma tão ampla quanto pode parecer num primeiro momento, muito menos sem barulho. Porque a opinião pública vitoriana, formada basicamente por homens que escreviam em jornais escritos para outros homens, eram terminantemente contra a adoção de bolsos funcionais nas roupas femininas. Isso porque a mentalidade vitoriana era totalmente obcecada com papéis de gênero. Se nos séculos anteriores a condição feminina de submissão era justificada principalmente por argumentos religiosos, no século XIX esse discurso ganhou ares poéticos e um reforço muito grande da medicina, já que estava todo mundo preocupado em provar o quanto as mulheres eram flores delicadas que precisavam ser protegidas dos males do mundo. Então o confinamento feminino no espaço doméstico e a exclusão das mulheres da vida política não era por maldade, era para proteger os seus nervos sensíveis das crueldades que existiam do lado de fora da casa. E qualquer mínima coisa que sinalizasse um pouco de independência ou de iniciativa feminina era motivo de chacota da imprensa. E de discursos inflamados de supostas autoridades que reforçavam o quanto essas coisas eram prejudiciais à doce natureza feminina ou que ameaçavam a dita ordem natural da sociedade. Não é à toa que os movimentos que defendiam uma reforma radical dos trajes femininos, e muitos deles estavam ligados diretamente com o feminismo, defendiam também que as roupas das mulheres deveriam ganhar bolsos na mesma medida em que elas exigiam e ganhavam mais espaço na sociedade. As saias e casacos com bolsos ganharam muita popularidade. E é até engraçado pensar que em 1910 e 1920, as roupas femininas tinham bolsos muito maiores do que as atuais. Vocês querem saber quando é que o negócio foi ladeira abaixo? Depois da Segunda Guerra Mundial,
quando a reafirmação de papéis de gênero tradicionais voltou a ser uma preocupação não só da sociedade civil e de líderes religiosos, mas até dos governos ocidentais. E o próprio Christian Dior, que foi o cara que ajudou a reinventar a alta costura depois da guerra, em 1954 meteu essa pérola. Homens têm bolsos para guardar coisas. As mulheres têm bolsos por enfeite. E voltamos ao discurso vitoriano de que as mulheres não precisam de bolsos porque elas não têm nada de importante para guardar neles. Ou que as próprias mulheres seriam enfeites na sociedade e nada mais. Particularmente, eu gosto da teoria que leva em conta também um fator econômico bem simples. Se as roupas femininas não têm bolsos, nós somos obrigadas a comprar bolsas. E assim continuamos alimentando infinitamente as engrenagens da indústria. E como eu não estou sozinha nessa teoria e nem tirei as informações que vocês viram nesse vídeo das vozes da minha cabeça, aqui embaixo na descrição você encontra todas as referências da minha pesquisa. Lembrando que os apoiadores do canal têm acesso direto à minha biblioteca pessoal e nem precisam procurar os materiais por aqui. Mas se você assistiu até aqui, muito obrigada! Eu te convido a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, deixar também o seu comentário e dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.